conseguir agora, né? Ela não vai conseguir responder, talvez, aqui, mas talvez no chat. Mas eu queria que você falasse para mim quem é você, se apresenta, fala aí um pouquinho. Pode falar. Eu sou a pastora Jurema, aqui de Uruará, Pará, e fico feliz por poder participar dessa reunião, desse curso, ou seja, um treinamento para a gente trabalhar com os adolescentes, com os nossos adolescentes de hoje. Eu não tenho filhos pequenos, tenho netos que pequenos ainda, mas não estão aqui comigo. Enfim, como trabalhamos com igreja, pastoreamos igreja, na verdade, né? Nós aqui, eu mais meu esposo, o bispo Jair, pastoreamos 2 igrejas na cidade de Uruará e somos também distritais de mais 6 igrejas, dando a distância de 700 e poucos quilômetros pela Transamazônica para chegar na última igreja. Caramba, uau. É, então, e isso aí vai ser, para mim, vai ser uma bênção muito grande, um prazer eu poder participar, porque eu sei que eu vou aprender muito e vou estar me disponibilizando a aprender muito mais ainda, porque nós precisamos aprender. Nós moramos na Transamazônica, bem no centro mesmo dos atoleiros aqui no inverno. Não é fácil, mas a gente está firme e forte, confiante que a gente está vencendo e vai continuar vencendo. É um prazer ter você como minha instrutora aí, que Deus te abençoe grandemente. Eu vi teu trabalho um pouco lá na convenção, muito lindo, muito maravilhoso, e eu fiquei impactada. E uma coisa que me chamou muita atenção ali na convenção foi quando a equipe subiu naquele palco e falou que a maioria das pessoas fala que as nossas crianças, nossos adolescentes são o futuro de amanhã. Eles são o futuro de hoje, o presente, onde a Bíblia diz que deles sai o perfeito louvor, né? Então, isso aí marcou meu coração e eu estou muito feliz por estar participando desse trabalho maravilhoso. Que Deus continue te abençoando ricamente e que não fique só nesse, que venha muitos outros. Amém. Pastora Jurema, obrigada. Nossa, que bênção. Que bênção ter você aqui. Fiquei muito feliz, né? A tecnologia proporcionar alcançar o Pará, né? Alguém que, nossa, assim, meu coração tá radiante, porque a gente sabe que não seria fácil, talvez, a gente se conhecer de outra forma. Estou muito feliz, eu acredito que os adolescentes aí vão ser impactados, os pais dos adolescentes, eu acredito Amém. que a senhora vai ser empoderada e municiada, na verdade, para ajudar esses pais, pessoas que a gente não consegue alcançar daqui, mas você tem o coração deles aí. E Amém. eu acredito que esses pais eles vão ser muito abençoados a partir da sua vida. Glória a Deus pela sua Amém. participação aqui. Amém. Amém. Eu vou ler o da Débora, muito obrigada. Eu vou ler o da Débora. Eu sou Débora, sou de Brasília, sou mãe de 2 crianças. A minha intenção é estar à frente e preparada para os desafios que irei enfrentar futuramente, além de usar os meus conhecimentos adquiridos a partir dessa jornada para ajudar outras famílias. Excelente. A Débora, ela é mãe, o filho mais velho dela tem 9 anos, e o mais novo tem 1 ano. Eu também conheço a Débora. Estou muito feliz e nós vamos começar a partir daqui a pouco, falar um pouco mais sobre isso.
a Débora, o filho dela está na fase final da infância, né? Então, para um pai, uma mãe que participa do desafio antes de entrar na adolescência, é muito produtivo, porque eles começam entendendo o que efetivamente é a adolescência. Sérgio, pode falar aí. Boa noite. Boa noite. Eu me apresento. Pode se apresentar, gente. O Sérgio é da equipe, mas ele tem que se apresentar também. Tô de bola, gente. Boa noite. É um privilégio, né, estar aqui vendo mais esse desafio. Me chamo Sérgio. Eu tenho 24 anos, sou pai do Ben. Benzinho tem 3 anos de idade, vai fazer 3 anos de idade agora. Mas eu acredito muito que o Senhor tem despertado a nossa geração, e eu falo a minha geração, para que nós estejamos presentes aí nesse mundo, né? O mundo vai precisar de pessoas que entendam isso que a Raquel está ensinando para a gente, para que nós possamos ser diferença para as próximas gerações e principalmente para que nós possamos manter a chama do amor do Senhor acesa no coração dos nossos filhos. Eu acho que esse propósito da Raquel é muito nobre, o que Deus chamou ela para fazer. Eu sou um fã número 1 aí, a Raquel sabe que eu estou sempre aí acompanhando como posso. Esse trabalho é um trabalho muito lindo. É um trabalho muito árduo, então eu também sou muito grato pela vida da Raquel por estar liderando aí essa missão. Sempre vou colocar em prática e tenho colocado em prática todas as mentorias que a Raquel disponibiliza aí para a gente e também para mais uma. Obrigada, Sérgio. O Sérgio foi quem impulsionou para esse dia acontecer, então, louva a Deus pela sua vida, Sérgio. Gente, então, nós vamos começar esse encontro aqui. Ele vai ficar gravado. Algumas pessoas, hoje é o Jogo do Brasil, a gente entende, né? Ele vai ficar gravado, vai ser disponível, mas a qualquer momento, vocês que estão aqui, ou quem entrar, né, para assistir o restante, a Débora TV, ela deve estar saindo do ônibus, daqui a pouco ela consegue entrar de novo. A qualquer momento, a gente vai ter um momento de conversa também, e eu quero que vocês fiquem à vontade, porque essa conversa, ela edifica a todos, né? Ela faz o bem da comunidade. E aqui, o objetivo aqui também é ser comunidade, né? O objetivo aqui é esse. Sérgio, deixa eu só te perguntar uma coisa. Eu estou gravando, só que eu apareço pequenininho e aí está aparecendo você na tela. Será que tem como eu mudar isso? Tem. Aqui no botão visualizar. Aí do lado você pode mudar a visualização. Aí você pode apertar e vai ter vários quadros. Mas Aí será que não tem como aparecer só eu? Tem como você colocar a exibição de galeria e você pina você. Em cima da sua tela vai ter um pin. Aí você clica. Bom, eu vou ter que aprender isso para a próxima, porque eu não está aparecendo para mim isso. Ou se está... Para mim só aparece você e os 3 aqui em cima. Aqui no canto aparece a minha tela e 3 telas em cima, não é isso? Isso. Ao lado dessas 3 telas, do lado direito, do lado do bate-papo, vai ter visualizar. Isso. Aí você clica em visualizar. Então, aí quando eu ponho visualizar, aí aparece orador e galeria. Clica em galeria. Cliquei, aí ficou nós 3. Isso. Aí você clica em cima da sua câmera, nos 3 pontinhos, e adiciona na marcação. Destacar para todas as pessoas? Isso. Ah, tá. Pronto. Agora deu certo. Obrigada. Nada. Bom, vamos lá, né, gente? Estou muito feliz, né? Eu vou falar isso 1 milhão de vezes, mas eu estou muito feliz. Esse é o primeiro encontro do desafio. Lembrando que são 3 encontros, né? São 3 segundas-feiras esse desafio, esse encontro aqui da comunidade. E a gente vai começar falando sobre a experiência de ter adolescente, né? A maioria, né? É muito comum que os pais
achem que a experiência de ter adolescente é uma experiência traumática. E é comum que as pessoas, não, como é que está o seu adolescente? Está passando por isso, por aquilo, está passando por alguma dificuldade. E normalmente as pessoas falam assim, é porque é adolescente, é porque é adolescente. Isso é um problema grande, porque ter dificuldades na adolescência é comum, mas não é normal. Ter dificuldades na adolescência, ter adolescentes rebeldes, ter adolescente com nota baixa, ter adolescente que reclama, ter adolescente que fala, como é que fala? Que desafia a autoridade é comum, mas não é normal. Então, a primeira coisa que eu quero que a gente, a primeira estaca que eu quero que a gente tenha aqui, o primeiro marco é que rebeldia não é normal. É comum, mas não é normal. As pessoas acham que, por exemplo, se a gente come muito doce e aí a gente passa mal, é normal. Mas é comum comer muito doce? Não é? Então, assim, nós vamos entender, nós precisamos entender que não é porque as pessoas falam que a adolescência que a adolescente é rebelde, que todo mundo acha que na nossa igreja, nas escolas, os nossos filhos, os amigos dos nossos filhos, eles são rebeldes. Então, porque ao meu redor, a maioria dos adolescentes, né, ou a totalidade dos adolescentes que estão ao meu redor eles são rebeldes, então isso é normal. Não é. Não é normal. O normal é ter uma adolescência tranquila. O normal, sabe o que é normal? O normal é que os pais fiquem ansiosos no sentido de estar felizes que os filhos vão mudar de fase. Se a gente for falar, né, para perguntar para um pai como é a expectativa do seu filho ir para a adolescência, não vai ser a totalidade dos pais que vai falar assim, nossa, eu tenho muita expectativa que meu filho entre na adolescência. Eu mesmo, né, quando meu filho mais velho, eu tenho um filho de 19, um filho de 9 e um filho de 7. Quando o meu filho de 19 ele foi entrar na adolescência, eu estava numa expectativa, eu não via a hora dele ser adolescente, queria muito, mas ao meu redor não era normal, não era o comum que as mães achavam. E ao ponto, olha só que interessante, ao ponto das pessoas acharem que o pai ou a mãe ter expectativa da entrada do filho na adolescência é algo alienígena, é uma coisa assim, absurda. Não, como assim você tem essa alegria, seu filho vai entrar na adolescência, vai acabar o bebezinho, vai acabar o neném, vai acabar o colinho, né? A gente acha que é isso. E a gente esquece que, na verdade, essa fase ela é marcada pela influência positiva dos pais. E sim, a adolescência ela é marcada pela influência positiva dos pais. E essa palavra é muito importante, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, a rebeldia, ela não é uma coisa, ela é comum, mas ela não é para ser uma coisa normal. A fase da adolescência é para ser esperada e aguardada. A fase da adolescência é para ser cultivada e querida, não para ser rejeitada. As pessoas já falam assim, lá vai entrar o aborrecente. Não é isso? Misericórdia. Deixa eu falar para vocês, eu tenho uma trajetória com adolescentes, eu trabalho com adolescentes há mais de 16 anos,
eu sou advogada de família, e a partir daí eu comecei a me interessar pela temática adolescente. Eu comecei sendo líder de adolescentes em uma igreja, na verdade a gente trabalhava ali junto com adolescentes, depois eu e meu esposo, nós começamos a ser líder de adolescentes, e nós vimos muita coisa durante esse período. A tal ponto que eu comecei a ficar preocupada, eu olhava não só na igreja, mas na minha vida profissional, os divórcios acontecendo, eu via questão de pensão alimentícia, os pais jogando os filhos um contra o outro, e isso eu olhava e falava assim, gente, isso não pode ser certo, isso não pode ser certo. Não é possível que as pessoas cheguem sempre nessa situação, dessa forma. E eu comecei a estudar e me especializar sobre a inteligência emocional, e comecei a fazer atendimentos de pais e filhos, e comecei a ver de perto a realidade daquelas famílias, e vi, e eu tenho certeza que a influência positiva dos pais faz toda a diferença na adolescência. Eu sei que às vezes a gente quer descobrir exatamente o que está acontecendo com o meu filho agora, mas eu espero que vocês cheguem até o final do desafio. Nós vamos virar algumas chaves que vão ser importantes, mas nós precisamos dizer, a adolescência é o fruto da convivência da infância. Isso não tem como sair, não tem como negar, não tem como a gente dizer que não, mas ele é o fruto da convivência na infância. Esses dias eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram, e me perguntaram assim, meu filho ai, meu Deus, me fugiu a palavra. Meu filho me desobedece, não me desobedece sem filtro, né? Me desobedece, simplesmente desobedece. A minha resposta foi assim, ó, provavelmente, na infância, ele desobedecia e você achava bonito. Oh, olha que bonitinho! Olha como é independente ele! Não é isso? Olha como ele é independente, olha como ele é, nossa, que fofo, nem precisa eu pedir, ele já vai lá e faz. E a gente vai cultivando isso na infância. Chegou na adolescência. Raquel, meu Deus do céu, descobri. Eu errei muito na infância, misericórdia, eu errei muito na infância. Tá bom. A gente não está aqui para te acusar e te jogar toda a culpa do mundo sobre o que você errou, não é esse o objetivo. Mas nós precisamos entender que existiu um erro, que existiram condutas que trouxeram o nosso adolescente até essa situação. E quem errou pode consertar. Essa é a boa notícia. Quem errou, quem causou essa consequência, pode consertar. Nós vamos falar sobre isso hoje também. Eu quero te falar uma coisa. Se você chegou até esse ponto, se você está consciente de que você errou, ou que alguém errou, ou que você presenciou algum erro e você não tinha ferramentas suficientes para fazer algo, eu quero te dizer que Deus pode restituir os anos perdidos. Deus pode restituir o que foi roubado, o tempo que foi roubado, as atitudes que foram roubadas. Talvez você não tenha tido essa instrução a tempo, né? Como os pais que estão aqui, que são de filhos que estão no final da infância. Talvez ainda a gente ainda consiga trabalhar essa infância,
Mas hoje, se o seu adolescente está dentro da adolescência, que é entre os 13 anos, os 12 anos e os 21 anos, lá no final, 23, 24 anos, talvez, Deus pode restituir. Deus pode restituir esse tempo perdido, como diz em Joel 2:25. Deus pode fazer algo. Não é porque a gente errou na infância que agora está tudo perdido, vamos embora, não tem mais nada o que fazer. Não é isso. Há sempre uma esperança, há sempre uma nova oportunidade. É por isso que esse desafio tá acontecendo agora, no final do ano, para eu te falar, olha, ainda há tempo. Ainda há tempo de resgatar o coração do seu adolescente. Ainda há tempo de resgatar a vontade de estar junto, a vontade de se conectar, de falar, de compartilhar. Ainda há tempo. Mas deixa eu te falar, educar adolescente dá trabalho, tem que ter paciência, e eu não vou dizer para vocês que não tem, e tem que ter empenho dos pais. Tem que ter, sabe por quê? Porque a primeira coisa que nós vamos precisar desconstruir é a nossa visão sobre a adolescência. Se eu perguntar aqui para vocês, quantas pessoas vocês acham, vocês ao nosso redor, quantas pessoas ao nosso redor estudam para ganhar neném, para ter o parto, para dar o primeiro banho, para trocar a fralda? Quantas pessoas se informam para chegar aqui e vai falar assim, olha, como é que faz para não ter estria na minha gravidez? Como é que faz? A gente compra livros e livros e livros, a gente pesquisa, conversa com outros pais. O que vocês acham? É assim? É assim? É normal? Os pais quando vão ganhar neném, né? Quando vão ter um bebê, eles procuram informações? Procuram? Vocês acham? Eles procuram. A maioria dos pais pergunta para alguém como é que faz para dar um banho, como é que faz para segurar o bebê, como é que dá mamar. Ah, o parto vai ser natural, o parto vai ser cesárea. A gente, aquele tanto de informação. Como é que faz para o neném dormir a noite toda? Como é que faz para aquelas coisas? Ok. Mas quantos pais procuram informação antes de entrar na adolescência? Quantos pais se preocupam antes de entrar na adolescência? Raros os pais. Eu, com 16 anos de atuação nessa área, talvez eu tenha conhecido, conta no dedo. Conta nos dedos e nem enche a mão, gente, de verdade. Os pais não estão preparados para isso. Então, a primeira avaliação que a gente vai ter que fazer é a avaliação de nós mesmos. Por quê? Porque a gente vem com uma carga, a gente vem com informações sobre a adolescência terríveis. Se eu perguntar aqui para vocês, vamos lá, eu queria ouvir vocês um pouquinho. Se eu perguntar aqui para vocês, qual foi a última notícia que você tem de um adolescente? Sem falar qual é o adolescente, mas qual foi a última notícia? Vamos lá. Abre aí o microfone e fala para mim. Vocês têm alguma notícia de algum adolescente? Qualquer uma, qualquer uma. Uma pessoa que eu conheço foi mal na escola. Qual que é a notícia que vocês têm aí? Fala aí para mim. Peraí, pastora, seu tá no mudo. Aí. Não, ficou no mudo de novo. Continuou. Peraí. Uai.
Não está aparecendo aí, não, para você ativar o som? Não, não deu. Deixa eu ver. Naquela hora tinha dado. Aí, deu. Agora, Isso. Qual foi a última é notícia que você tem aí de um adolescente? Me conta. que eles são desobedientes. Desobediente, tá vendo? Débora, você tem uma notícia de um adolescente? Tenho sim. Não sei se está dando para ouvir direito, se está com eco, mas a Ótimo. última notícia que eu tive de adolescente foi uma adolescente aos 16 anos que teve um bebezinho prematuro e que provavelmente vai perder a guarda da criança porque ela não tem condições físicas nem condições de moradia para manter e para cuidar da criança. Muito obrigada. Você está vendo? A gente, desculpa, a gente tem notícias ruins de adolescentes. Eu tenho uma notícia para contar para vocês. A notícia que eu tenho é que um adolescente de 16 anos foi campeã de calistenia semana passada. Olha isso, ela foi campeã de calistenia mundial de calistenia. Ela tem 16 anos. E por um acaso ela é minha prima. Gente, você está vendo? O mundo não é preparado e não é acostumado. É isso que eu estou falando sobre o normal e o comum. O mundo não é preparado para dar boas notícias do adolescente. O mundo não é preparado para dizer boas notícias do adolescente. Então, o pai já chega na adolescência com qual sensação? Com qual notícia? Que vai ser uma fase terrível. Ele já chega com essa notícia. Só que eu quero te dizer que esse desafio vai iniciar um novo ciclo nas nossas vidas. Você como pai, você como mãe, eu quero declarar que esse desafio ele está acontecendo para iniciar um novo desafio um novo ciclo para você. Um ciclo em que nós vamos instigar a boa notícia. Nós vamos instigar com que a boa notícia aconteça. E nós vamos propagar, nós vamos ser boca de Deus para declarar que essa geração tem boas notícias para dar. Sabe? É muito impressionante que a gente não tem notícias boas de adolescentes. Eu participo de vários grupos de proteção à infância e adolescência e todo dia eu recebo uma notícia, mas não tem nenhuma notícia boa. Agora você imagina, um pai, uma mãe, você que tem seu filho, você olha e fala assim, tá vendo? Todo mundo tem isso, é comum. Deixa eu te falar, não é normal. Pode ser comum, mas não é normal. Primeiro, nós vamos fazer, então, a avaliação de si mesmo. Quais são as suas expectativas sobre a adolescência? Sabe por quê, queridos? Quando a gente olha e fala assim, não, é porque é a fase, a gente tira de nós a responsabilidade. A gente tira da gente a responsabilidade. Eu não preciso fazer nada. Se a fase é assim mesmo, eu vou fazer o quê? Me conta. Eu não vou fazer nada, eu não preciso. Só que não é isso. A influência positiva dos pais, ela acontece na adolescência e ela pode mudar a história. E ao invés de você cair na vala do comum, você vai fazer parte da estatística do que é normal. Um relacionamento normal de família. Amém? Vamos começar um ciclo de mudança? Na verdade, nós não estamos só falando de adolescentes, nós estamos falando para que nós possamos nos tornar pessoas melhores. Para que a gente possa se tornar pessoas melhores. Na Bíblia, na palavra de Deus,
não existe a palavra adolescente, mas toda vez que ele se refere a jovens, ele quer dizer adolescentes. Por exemplo, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando eles estavam lá na cena da fornalha, eles eram adolescentes. Eles tinham entre 12 e 15 anos. E olha só, adolescentes se posicionando diante de um decreto do rei. Mas não porque eles estavam querendo bater de frente com a autoridade, mas porque eles estavam querendo defender os princípios e valores que eles aprenderam dentro da casa deles. E aí a gente encontra pais e mães se lamentando, falando, ai, meu filho não está abandonando os princípios e os valores. Olha aqui, na palavra de Deus, adolescentes que se posicionaram. E como a gente sabe, a palavra de Deus não tem nenhuma história aleatória, nenhuma idade aleatória. Então, isso quer dizer que é uma idade que é possível, sim. E esse é para ser o normal, em nome de Jesus, na sua família também. Davi, quando lutou com Golias, ele também tinha essa idade. Ele também se posicionou. E algo que eu tenho falado em todos os lugares que eu passo, queridos, essa geração é a geração que anseia por posicionamento. Eles querem se posicionar, eles querem uma causa para lutar. 86% dos adolescentes, que a gente chama, a gente vai familiarizar agora com a geração Z, só para a gente entender que geração Z é aqueles que estão entre 11 anos e 24 anos, e 23 anos. É a geração Z, tá? Então, esses da geração Z, 86% deles querem se posicionar. Eles querem ter uma causa para defender. Quem vai dar essa causa? São os pais, são os líderes. Alguém vai ter que dar uma causa para eles defender. Se a gente não der, querido, sabe quem vai dar? O inimigo. Com certeza eles vão encontrar outra causa para defender. Mas se a gente não der uma causa, mas a nossa influência é maior. A nossa influência é maior. Algumas teorias erradas sobre o adolescente gera pais apáticos. Gera pais que olham e falam assim, é isso aí, é normal. Deixa eu contar uma história para você. Existia uma tribo, o nome da tribo é Mundugmor. Essa tribo, ela tinha uma crença. E essa crença era o seguinte, se a criança nascesse com o cordão umbilical enrolado no pescoço, quer dizer que que essa criança vai ter habilidades artísticas aguçadas. Então, o que eles faziam? Já nasceu com essa amarra no pescoço, né, esse cordão umbilical no pescoço, o que eles faziam? Já preparavam aquela criança para desenvolver, para se desenvolver nas artes. Mas, em contrapartida, a criança que não nascia enrolada com o cordão umbilical enrolado no pescoço, o que acontecia? Eles nem proporcionavam os seus filhos. Essa crença, ela mostra para a gente que quando a gente tem uma crença errada sobre a fase, a gente nem tenta. Quem sabe alguém que tinha habilidade musical não nasceu com um cordão umbilical no pescoço. E o pai simplesmente nunca entregou um violão, um teclado, nunca ensinou um canto para essa criança. Olha só, essa tribo, elas nos mostram um complexo que se chama complexo da tribo Mundugmor. O que quer dizer esse complexo? Quando você tem uma crença tão errada que você nem tenta. Deixa eu te falar. Hoje,
hoje, essas crenças vão cair. Essas crenças erradas, algumas delas vão cair. Porque nós vamos ver que é possível criar adolescentes saudáveis. É possível entender isso. Quando, às vezes, a gente entra na adolescência e a gente percebe que os filhos começam a rejeitar os valores, principalmente os pais cristãos têm essa dificuldade, fala assim, nossa, meus filhos... Raquel, muitas vezes eu ouvi isso, meus filhos vinham para a igreja, era uma gracinha, Raquel, ficava na escola dominical com as crianças, ela fazia tudo, e agora que entrou na adolescência, não quer saber, está largando os princípios e valores, e aí os pais se culpam e falam assim, a culpa é minha, eu não conseguia, eu não consegui passar os princípios. Deixa eu te falar, a primeira coisa que nós precisamos entender é que em Isaías 53:6 vai mostrar para a gente que as pessoas rejeitam a Jesus. Não é porque os pais não souberam ensinar, é porque simplesmente ele tem a consciência e nós precisamos entender. A adolescência é a primeira fase que uma pessoa, um ser humano, tem o contato com as próprias decisões. Ou seja, na infância, ninguém tem contato com as suas próprias decisões, são crianças. Que decisão que eles tomaram? Decisão de vestir roupa, talvez? Decisão de picolé, azul, amarelo? Não tem uma decisão, mas na adolescência, a adolescência é a primeira fase, e esses dias eu estava conversando com a psicóloga, ela ficou louca ouvindo isso, mas a adolescência é a primeira fase que nós temos contato efetivo com as nossas decisões. É claro que pelo desenvolvimento biológico não é uma decisão completa, não é uma decisão totalmente consciente, porque o cérebro ainda não está desenvolvido, mas ele é consciente que ele está consciente, entende? Ele é consciente das próprias decisões. E aí ele vai questionar, ele vai olhar e vai falar, olha, esses valores aí, não sei, ele vai começar a questionar. Antigamente, na década de 50, era mais fácil criar filhos. Sim, era. Por quê? Existia uma rede de proteção. Quando os pais erravam, a professora errava e ensinava alguma coisa, ou os pais não conseguiam explicar efetivamente para o filho algo, a professora ensinava, a tia ensinava, a avó ensinava, mas a gente sabe, mas todo mundo sabia que todo mundo ali tinha os mesmos princípios e valores. Então, a professora falou, a mãe falou que não é para mentir, a professora também vai falar que não é para mentir, a avó também ia falar que não é para mentir, o tio também ia falar que não é para mentir, porque todo mundo estava inserido no mesmo contexto. Isso não acontece hoje. Hoje não é assim que funciona. Hoje, os pais dão uma orientação, quando chega na escola, os filhos recebem outra orientação. Quando chega na casa do tio, ele recebe outra orientação. Quando ele visita o primo, ele recebe outra orientação. Então, hoje, é mais complicado? É mais complicado. E deixa eu te falar, vai ser cada vez mais complicado. É por isso que nós precisamos formar pais fortes. Esse desafio não é para o seu adolescente, esse desafio é para alcançar o seu coração, para você entender que cada vez mais nós precisamos estar mais preparados para isso. Era mais fácil porque tinha uma rede de proteção que tinha todo mundo tinha os mesmos princípios e valores. Hoje não é assim.
É por isso que nós estamos vivendo em comunidade. É por isso que essa comunidade é importante, entende? Para que a gente tenha os mesmos princípios e valores e a gente tenha a quem recorrer, a quem conversar. Às vezes é importante a gente falar lá no grupo, porque a minha dúvida é a dúvida do outro, e a gente vai entrar em comunidade e a gente vai ter uma rede de proteção. Gente, me ajuda em oração. Eu preciso de oração pelo meu filho, nós vamos parar e vamos orar. É por isso que nós vivemos em comunidade. Em algum momento nós precisamos nos cercar de pessoas, e você que está anotando, anote isso. Você precisa se cercar de pessoas com os mesmos princípios e valores, porque senão não vai dar conta. É muita informação, já basta a internet, já basta os amigos. Quem são as pessoas que estão ao seu redor? Será se os seus filhos passam o dia ouvindo informações na casa de um parente ou alguém que tem princípios e valores completamente diferentes dos seus? E aí depois a gente vai falar assim, eu que não consegui ensinar a Bíblia. Irmão, você pode até ter conseguido, mas tem um monte de força contrária. Essa força contrária a gente precisa eliminar. A gente precisa minimizar essa força contrária. A gente precisa saber quem é o colégio que o seu filho, o que o colégio está falando, o que os tios estão falando. Entende? Essas coisas nós precisamos trabalhar a respeito disso. Essa é a importância da comunidade. Então, vamos lá. A adolescência é o resultado da interação da infância. É o resultado da interação da infância. Claro que a gente não vai ficar só olhando para trás, mas a gente tem que saber onde foi que a gente errou para a gente conseguir fazer algo no futuro. Vamos focar a partir de agora no que a gente pode fazer. O que você pode fazer a partir de agora? Hoje você pode fazer o seu desafio. E já eu quero saber de vocês se vocês conseguiram cumprir o desafio de hoje, né? Que parece simples, mas eu sei que não é. Se seu filho errou, se a comunidade errou, se você errou, hoje a gente vai quitar. A gente vai começar um novo ciclo. A gente vai se cercar de uma comunidade que fala a mesma língua, de um Deus que pode nos ajudar e a gente vai prosseguir, vamos para frente. Nós precisamos entender, os atos dos pais têm consequências e nós vamos entender isso. Eu não vou aqui falar que o que você fez, o que os pais fizeram, os avós fizeram, não teve nenhuma influência sobre seus filhos. Não, teve influência. Não vou dar um falso consolo para dizer que não vai ter mais influência, mas eu quero que a sua mente se expanda agora, para que você consiga entender aonde que está a origem. A origem foi lá atrás, só que a gente vai fazer a partir de agora. Quem precisa ressignificar esse passado é você. Quem precisa ressignificar o que você errou é você. Quem precisa olhar para o passado só e simplesmente para olhar e falar assim, para reconhecer, eu errei. Eu era uma mãe que gritava aleatoriamente. Eu era uma mãe que batia aleatoriamente. Eu era uma mãe que não me posicionava. Seja o que for, a gente vai precisar olhar e se autoanalisar onde foi que a gente errou. E se, mas eu não consigo enxergar, Raquel, o meu erro. Não se preocupa. A gente ainda tem 14 dias pela frente. Você vai encontrar. E nesse dia eu espero que você olhe para dentro de você e entenda que foi ali que você errou. Porque quando a gente entender onde foi que a gente errou, a gente vai mudar. Qual que é o ciclo, queridos? O ciclo é assim, ó. Se a gente... Deixa eu ver aqui se eu consigo...
Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar um quadro para vocês. Calma aí, quadro branco, compartilhar. Uai, não está aparecendo aqui para mim. Eu queria muito usar o quadro agora, mas eu não estou sabendo mexer. Bom. Peraí, deixa eu tentar a última vez aqui. Bom, depois eu vou aprender a mexer nesse negócio. Eu queria muito mostrar, mas eu vou mostrar aqui no meu caderno, tá? É assim, ó. No passado, nós éramos pais que não tínhamos orientação, beleza? Então, nesse dia aqui, a gente errou com uma X coisa. Dá para ver? Peraí. A gente errou com uma coisa X. Essa coisa, hoje, produziu um comportamento no nosso adolescente. Ela continua acontecendo até hoje. Então, vamos dizer que aqui, na infância, eu praticava um ato de omissão. Um ato de omissão, eu não corrigia meu filho, eu não instruía ele. Então, o que eu continuei fazendo? Eu continuei me omitindo. Só que uma coisa é eu me omitir para uma criança, outra coisa é me omitir para um adolescente. Quando eu não vou conseguir enxergar essa omissão aqui. Por quê? Porque eu preciso olhar para cá e descobrir aonde que estava a omissão. E aí eu vou entender, olha, eu me omitia mesmo. Desde lá eu me omitia e eu continuei me omitindo até hoje aqui. Entende? E assim, nós vamos fazer no desafio. O desafio, ele vai acontecer e vai despertar naturalmente coisas que nós nos omitimos desde lá de trás. Vamos dar o exemplo de hoje. Hoje, o desafio de hoje era a gente declarar eu te amo pro nosso filho, né? Pro nosso adolescente. Talvez tenha algum pai, eu já fiz esse desafio 2 vezes, e tinha pais que não conseguiam expressar essa frase, eu amo você. Falava qualquer outra frase, mas eu amo você, não conseguia falar. Quando esses pais, né, entenderam a importância, ele lembrou que ele nunca tinha falado até aquele dia, eu amo você. Falou, eu gosto de você, você é especial. Que foi, amor? Meu filho. Eu gosto de você, você é especial, mas a frase eu amo você não foi dita. Então, ele lembrou que lá no início não foi falado. E agora ele se perdoa por não ter falado. E ele libera essa palavra sobre o filho agora. Filho, o que foi? Tá tudo bem? Tá bom. Entende? Não é um ato. O que eu quero dizer com isso? Que não é um ato que aconteceu hoje, é um ato que vem acontecendo desde a infância. Essa é a importância da gente entender que é desde a infância. Meu Deus. Filho. O que foi, meu amor? Então, tá bom. Então, vamos lá, vamos continuar.
Então, quando a gente olha para isso, nós vamos ver que qual é o maior problema dos pais? A rebeldia dos filhos. Rebeldia. O que é a rebeldia? Meu filho é muito rebelde, meu filho é muito rebelde, Raquel. Eu escuto isso o tempo todo. Não me obedece, ele é muito rebelde. Nós vamos primeiro falar aqui. Rebeldia é diferente de discordar. Discordar é uma coisa, rebeldia é outra. Discordar é a emissão de uma opinião. Rebeldia é a intenção de destronar uma autoridade. A rebeldia é a intenção de afrontar uma autoridade. Não é uma opinião. Então, nós, como pais, como é que a gente vai diferenciar a rebeldia de uma opinião? A gente vai conversar. Por quê? Porque a gente precisa saber o que é que está acontecendo no coração daquele adolescente. Ele está dizendo aquilo por pura rebeldia, que a gente fala que é a afronta a uma autoridade, ou ele está apenas discordando, e aí, então, nós vamos conversar sobre isso. Entende? A gente vai conversar. Filho, meu amor, por favor, eu preciso que você vá lá para fora. Gente, com licença aqui, só um pouquinho. Pronto. Então, discordar de uma opinião é diferente de ter um ato de rebeldia. E a gente só vai saber conversando. Qual que é o problema? A gente já quer que ele obedeça naquela hora. Naquela hora, sem conversar, sem dialogar, sem entender o coração do adolescente. Olha só, a rebeldia é a total falta de relacionamento. É a total falta de estender a conversa. Não, eu quero agora. Quero que faça agora. Faz agora. É assim agora. Olha, você viu agora, eu vou postar na íntegra. O meu filho apareceu aqui atrás e eu não sabia o que estava acontecendo. Eu estou dando aula e eu estou aqui. Daqui a pouco ele está vindo várias vezes. Eu falei, filho, eu preciso que você vá lá para fora. Ele falou para mim o que assim, mãe, é porque eu tenho que arrumar minha mochila. E eu não sabia que a mochila estava atrás de mim. Eu falei, então, aí eu dei uma orientação. Então, pega a mochila e leva para lá. Então, olha só, se eu só falo assim, sai daqui, vai para lá, não sei o quê, não sei o quê. Entende? A gente... Então, a gente pega... Desculpa, a gente tive que dar uma pausa aqui. Então, a gente pega e a gente vem com uma ideia de que o adolescente precisa obedecer a qualquer custo, porque se eu deixar ele falar qualquer coisa, eu vou perder a rédea, né? Esse é o medo. Se eu deixar qualquer coisa, eu vou perder a rédea do adolescente. Na verdade, deixa eu te falar, a primeira causa da rebeldia, anote aí, a primeira causa da rebeldia
é quando o adolescente quer se desvincular da infância. Ele quer se desvincular. Ele quer se desvincular de ser tratado como criança. Então, agora pensa comigo. Ele quer se desvincular da infância, quer dizer que alguém continua tratando ele como criança. Então, se os pais continuam tratando ele como criança, ele quer demonstrar que ele não é mais criança. Então, olha, se ele não é mais criança, uma família saudável, a família vai desvincular essa imagem. A família saudável vai mostrar para esse adolescente que ele não é mais criança. Mas não é assim, vai menino, vai porque você não é mais criança. Isso não é ensino, né, gente? Isso é só um comando. Só que adolescentes, pensa comigo, é uma premissa, a gente tem que entender. É a primeira vez que ele tem o domínio da decisão. Quando ele recebe uma decisão que ele não entendeu, quando ele era criança, ele obedecia. Mas agora, ele raciocina. Ele raciocina. Ele recebeu uma informação que não fez sentido nenhum para ele. Ah, Raquel, mas aí eu tenho que explicar tudo. Tem, eu não falei? Que vai ser paciência, que vai ser trabalhoso e que vai ser repetitivo, vai ser custoso acontecer. Vai. Por quê? Porque a gente precisa explicar. Ele é uma criança. Desculpa, ele é um adolescente. Ele já tem um cérebro mais desenvolvido. E ele precisa saber. Olha, o que funciona nessa hora? Combinar as coisas com seu adolescente antes. Filho, depois do almoço, tem que lavar a louça. Eu preciso que você lave a louça. Tá combinado? Tá combinado. Então, beleza. Aí a gente foi, conversou, combinou. Amanhã ele vai fazer igualzinho, certinho? Não, ele vai, porque ele está em desenvolvimento. Ele vai fazer. Não, filho, vem cá, vem aqui. Não é assim, menino, eu já te falei, porque você e você não lava a louça, e você é isso, e você é aquilo. E aí a gente acaba ferindo a identidade do adolescente. Você não lavou a louça, você é um preguiçoso, você não presta para nada. Ué, tudo porque não lavou a louça? Dentro desse primeiro ponto da rebeldia, eu quero ensinar uma chave para você. Nós precisamos entender que a identidade do nosso adolescente jamais pode ser afetada por aquilo que ele não fez. Para ele, não faz sentido ele não prestar para nada porque não lavou a louça. Mas você lembra que no início eu falei, olha, nós precisamos entender que a influência positiva dos pais produz efeito na adolescência. A influência negativa também. Então, quando eu pego, por causa da rebeldia, porque eu entendo que ele foi rebelde, né? Eu entendo que ele foi rebelde, e agora eu desfaço da identidade dele, eu estou causando 2 problemas. Eu não entendi que ele é um adolescente e não uma criança mais, e eu estou achando que ele vai obedecer exatamente da forma que eu falei, porque quando ele era criança ele obedecia. Esse é um problema sério. O outro problema é eu estou semeando na identidade desse adolescente
palavras que vão frutificar uma hora. E esse não presta para nada, daqui a pouco ele realmente não vai prestar para nada. Vai chegar o dia que ele vai falar assim, realmente, meu pai e minha mãe falou que eu não presto para nada, então eu não presto para nada mesmo. Vou fazer o quê? E aí a gente vai chegar lá no fim da adolescência com todas essas palavras. Eu não presto para nada, eu sou um preguiçoso. Lá no fim da adolescência, ele já não precisa mais dessa informação. Lá no fim da adolescência, ele já está carregando a informação da infância, a informação da adolescência, e agora ele vai só praticar. O fim da adolescência é só o resultado de toda essa semeadura. Então, vamos lá. Rebeldia. O primeiro ponto da rebeldia é que o adolescente quer se libertar da infância. Para famílias saudáveis, o que acontece? A própria família libera, a própria família muda a atitude. A própria família faz com que o adolescente entenda que ele saiu realmente da infância. Na família saudável. Mas na família problemática, gente, família problemática é o adolescente buscando a independência de um relacionamento doentio. Quantos pais eu já tratei que querem manter os filhos na infância? E aí, por causa disso, eles pegam esse adolescente e tratam como um bebê eterno. Esse é um problema. A liberação da infância para a família doentia. Olha, uma vez um adolescente chegou para mim e ele me perguntou assim, na verdade já é um adolescente no final, né? Já está se desvinculando, já está trabalhando, não é mais, já tem lá, já está no final, na verdade, né? Já estava no final da sua juventude, já está formado, já está trabalhando, já está ganhando seu dinheiro, o suficiente. Olha, você já tem 24, 25 anos, você já está trabalhando, você já está formado. O que você quer morando na casa dos seus pais? Você não quer mais morar na casa dos seus pais. É óbvio. E aí esse jovem, né? Esse jovem chegou para mim e falou assim, Raquel, deixa eu te perguntar, eu estou desonrando os meus pais se eu me mudar, se eu morar sozinho? Aí eu perguntei, qual é a motivação dessa mudança? Você está querendo se vingar? Você está querendo matar seus pais na unha, dizer assim, ó, que eu consegui? Não, Raquel, não é isso não, é só porque, poxa, eu tô achando que eu sou adulto, eu tô achando que eu, poxa, trabalho, eu já ganho, já recebo meu dinheiro, eu já tô querendo arrumar uma namorada, eu já quero casar, eu já não vejo mais motivo de ir para casa, ficar morando na casa dos meus pais. Eu falei, olha, se você não tá querendo, não tá saindo por rebeldia, afronta, então é isso aí, é o ciclo da vida. E o que essa mãe queria? Manter o meu bebê dentro de casa. Manter o meu bebê aqui dentro. Meu bebê precisa estar aqui. E acontece isso também na adolescência. Meu bebê tem que dormir 7 horas da noite. Meu bebê tem que acordar. Eu tratei uma família que a mãe obrigava a filha de 15 anos dormir até 10 horas da manhã. Uai, gente, como assim? Tem que dormir. Não, se você acordar, você tem que voltar a dormir. Mas, mãe, eu estou cheia de energia. Eu quero sair correndo. 15 anos, gente, misericórdia. Entende? Aí, o que isso causa? Uma rebeldia. Aí sim, o adolescente está querendo se desvincular desse relacionamento tóxico. Então, você que é pai de adolescente, mãe de adolescente, você que é influenciador de adolescente, você precisa entender isso. A rebeldia, uma das causas da rebeldia é o adolescente tentando se desvincular de uma família tóxica. E nós precisamos levar isso em consideração. Esse é o primeiro, libertação da infância. O segundo é em relação à autoestima.
A autoestima do adolescente, às vezes as pessoas falam assim, nossa, meu adolescente tem que estar sempre bem, ele tem que estar sempre feliz para fazer as coisas. Então, quer dizer que no dia que você manda seu adolescente tirar o lixo e ele não está feliz naquele dia, ele não vai tirar o lixo. Uai, será que é assim? Será se essa teoria é válida para nós? Será se eu tenho que preservar sempre os sentimentos do meu adolescente em detrimento do comportamento dele? Será se é assim? Será se eu vou estar alimentando o meu adolescente como se eu tiver sempre que manter meu adolescente feliz? Sempre tem que estar feliz. Então, ele tem que estar com a roupa que ele quer, ele tem que estar estudando na escola que ele quer. Eu conheço pais que perguntam para os filhos se endividando, onde você quer estudar? Aonde? Um adolescente, gente, que não tem o desenvolvimento completo do cérebro, ele não tem capacidade de escolher grandes transformações na vida dele. Ele não tem essa capacidade. Você imagina se manter feliz? Imagina manter um adolescente feliz, gente, misericórdia. Uma coisa que o hormônio faz, hormônio, às vezes a gente acha assim, isso é coisa de hormônio de adolescente. Deixa eu te falar, anota aí. O hormônio, ele afeta os sentimentos, a oscilação dos sentimentos, ele afeta mesmo. E o hormônio afeta os distúrbios alimentares. Às vezes ele está com mais fome, ele come que é um desesperado, depois ele... Isso é hormônio. Agora, hormônio não produz mentira, hormônio não produz mau comportamento, hormônio não produz desobediência, hormônio não produz desafiar a autoridade. Isso não é hormônio. Isso não é hormônio. Isso é rebeldia. Quando a gente estava lá no início, eu estava falando para você, opinião diferente não é rebeldia. Agora, mentira para encobrir alguma coisa, isso sim pode ser rebeldia. Entende? Primeiro, então, recapitulando. Rebeldia. O primeiro é a libertação da infância, que pode ser através de uma família saudável, ela mesma faz, ou pode ser o adolescente se libertando de uma família tóxica, né? Quem tem que fazer essa liberação e essa transição são os pais. Segundo, a autoestima. A autoestima, ela não pode ser baseada no sentimento do adolescente. A autoestima, ela é baseada na identidade do adolescente. Olha, você imagina, se toda vez a gente tiver que produzir um bom sentimento no nosso adolescente, a gente não vai conseguir. Tem pais que faz tudo, faz todas as vontades, faz todas as necessidades do filho, porque ele tem que estar com a autoestima em dia. Querido, um dia não vai dar para sustentar, não vai dar para sustentar. E essa falta, e essa falha na identidade dele vai acusar essa rebeldia. Vai acusar essa rebeldia. Às vezes a gente fica na obrigação de manter os filhos felizes, na obrigação de manter os filhos alegres, e aí a culminância disso vai ser a rebeldia. No dia que você não conseguir fazer o filho feliz, ele vai olhar e falar assim, absurdo. Você já viu aqueles vídeos de filhos que têm reações quando o pai frustra, quando o pai tira o celular? Você já viu esses vídeos?
que os filhos se jogam no chão, bate a cabeça, adolescentes. Por quê? Porque o pai alimentou só os bons pensamentos, os bons sentimentos, e depois disso, no dia que ele frustrou, o menino não deu conta da frustração. E aí causou o quê? Rebeldia. Essa é a segunda causa da rebeldia que nós queremos, que eu preciso falar com você hoje. Não dá para manter sempre o filho feliz. Vai ter que frustrar, queridos, vai ter que frustrar. Porque a frustração faz parte e a gente vai ter que ajudar ele a lidar com a frustração. Vai ter que ajudar a lidar. Eu para chegar até aqui agora, eu tive que te frustrar no início, sabe? Eu tive que te fazer entender que uma boa parte do comportamento do filho é resultado da má conduta, da má condução na infância. Eu tive que fazer isso e você está aqui comigo em nome de Jesus. Por quê? Porque essa frustração ela vai produzir a indignação. Essa frustração ela vai produzir uma maturidade. E o objetivo dos pais é conduzir o filho à maturidade. É conduzir ele até a maturidade saudável. A terceira causa de rebeldia são as síndromes e transtornos. Síndrome, TDAH, às vezes é biológico mesmo, depressão, transtorno de ansiedade generalizado, mas coisas que são biológicas. Essas situações, elas são tratadas com um psicólogo, elas são tratadas com um psiquiatra, elas são tratadas assim. Uma vez eu vi um testemunho de uma pastora que eu admiro muito, que ela falou que a adolescência da filha dela foi terrível, terrível. Ela falou, eu achava que minha filha era rebelde, e eu ficava indignada, e eu fazia um monte de coisa para tentar segurar aquela menina, e por fim eu fiz de tudo para ela casar, e casar cedo. Essa pastora falou isso. Você casar e casar cedo, e casar logo, vai viver sua vida, que eu não aguento mais. Quando o casamento foi terrível, foi uma lástima. Em 2 meses já tinha separado, um marido falou, que é isso, essa louca aqui? E agora, na vida adulta, ela vai atrás de um psiquiatra, porque teve um ataque de pânico, de alguma coisa lá, e ela vai no psiquiatra, e quando ela chega no psiquiatra, ela descobre que ela é bipolar. Ou seja, que rebelde que ela era bipolar, ela precisava de medicação, queridos. Ela precisava de medicação. E a mãe o tempo todo passou a adolescência batendo de frente na menina. E ela era bipolar, cara. Ela precisava de medicação. Hoje ela é medicada, ela falou isso no testemunho dela. Ela fala, gente, a minha filha está medicada. Ela é outra pessoa. Mas olha o tanto de tempo que demorou. Às vezes, seu filho é rebelde, você acha que é rebelde, e, na verdade, ele precisa de uma consulta psiquiátrica mesmo. E nós não podemos desprezar essa possibilidade. Existe essa possibilidade. Existe. Raquel, mas Deus pode curar. Deus pode todas as coisas. Deixa eu te falar, Deus pode tudo. Deus pode, inclusive, curar seu filho agora. E se ele tiver alguma coisa, eu declaro a cura no seu adolescente em nome de Jesus. Mas deixa eu te falar, até que haja a cura completa, é preciso buscar ajuda. Sabe, se renda. Às vezes a gente é crente, às vezes a gente é pastor, é alguém que está ali numa posição e a gente não quer deixar com que as pessoas descubram, meu irmão, a sua família está em jogo. E às vezes é uma medicação que vai ajudar. Às vezes vai se tornar possível um diálogo, sabe? Vai tornar possível um diálogo. Uma informação, como é que você vai conseguir, se tiver mesmo algo que seja necessário uma medicação.
até que Deus cure. Até que Deus cure, em nome de Jesus. Às vezes seu filho é autista. E o último, para terminar, a última causa da rebeldia é um trauma. Um trauma. Eu atendi uma adolescente uma vez que ela falava assim para mim, Raquel, eu tenho um ódio incontrolável dentro de mim. Incontrolável. Ela falou, Raquel, eu odeio tudo e todos, eu odeio todo mundo. Para ela chegar nesse nível de falar comigo, ela passou por muita, ela teve que quebrar muita barreira. Ela falou assim, você é a primeira pessoa que eu falo sobre esse ódio incontrolável dentro de mim. E eu falava, uai, mas então vamos conversar sobre isso. E essa menina, ela tinha sido abusada pelo tio, e o tio morava na casa da avó. E como morava na casa da avó, o abuso aconteceu lá atrás, mas toda vez que ela visitava a avó, ela via o tio. E ela tinha uma raiva, um ódio incontrolável. Olha isso, olha isso. Meu Deus do céu, como foi que aconteceu? Eu não sei, vamos descobrir, vamos conversar. Mas o adolescente precisa de um lugar seguro para despejar esse trauma, para chegar o momento de falar assim: olha, mãe, olha, pai. Será se nós somos preparados para o nosso adolescente chegar o dia dele falar e compartilhar um trauma? Eu já atendi, queridos, adolescentes que compartilharam com os pais sobre o trauma e foi muito mais traumático, muito mais traumático. Misericórdia, eu me arrependi, eu falar, não devia ter contado, o pai não estava preparado para isso. Entende? Então, às vezes, hoje, eu quero dizer sobre a sua vida, sobre o seu filho, seu adolescente, ou sobre o adolescente que você conhece. A rebeldia, ela tem uma origem. E nós precisamos identificar. Deixa eu te falar, Deus pode restituir os anos perdidos. Deus pode restituir aquilo que se perdeu, o tempo que foi perdido. Deus pode trazer de novo aquele ano perdido. Deus pode trazer de novo essa conexão com seu adolescente, mas hoje eu quis muito que você participasse desse dia, que você estivesse assistindo esse primeiro encontro, para te dizer que existe sim esperança. Existe sim a possibilidade de uma restauração na sua família. Existe sim a possibilidade da restauração na sua casa. Existe sim a possibilidade da restauração no seu lar. Existe essa possibilidade. Mas antes de tudo, que você tenha primeiro a sua mente restaurada para entender o que efetivamente vai estar acontecendo com o seu adolescente. Eu estou muito feliz de participar aqui com vocês. Eu estou muito feliz e eu quero abrir a oportunidade para compartilhamento. Vocês que querem tirar alguma dúvida ou quer compartilhar o que você mais sentiu, o que você mais sentiu foi ativado dentro de você nessa noite. Pode falar aí comigo. Pode falar. Ai, pastora, peraí, vamos lá. Não abriu ainda. Aí, abriu. Abriu? Abriu. Eu trabalho com jovens, adolescentes, mas estão mais para adolescente do que para jovem, né? E tenho passado por situações bem difíceis, né? Com eles, com família, jovens que, né, têm se mutilado. Sim. Tenho aconselhado, tenho me reunido, ficando a sós, né, na secretaria, para ouvir eles primeiro, né, ouvir primeiro, e procurar entender
não tem sido fácil, mas a gente vê que quando a gente tem o coração voltado para ouvir eles, para aconselhar, e eu consegui entender aí que, na verdade, não é só tratar com eles, é necessário tratar com os pais. Talvez individual, longe deles, para depois trazer para junto deles a parte de dizer: eu te amo, eu vou te ouvir, eu vou te entender, eu vou te ajudar. Não é só com eles que a gente tem que trabalhar. A realidade é essa. Isso abriu a minha mente e eu consegui entender isso daí. Eu quero que a pastora me confirme aí se realmente é isso que eu entendi. Perfeitamente. É isso mesmo. Olha, a senhora teve uma percepção exata do que eu gostaria que tivesse. Normalmente, a gente chega falando que o adolescente isso, o adolescente aquilo, ele fez isso, ele Sim, fez aquilo outro. Só que tem o bastidor. exatamente. Tem alguns deles, né, que eu chego assim, as meninas principalmente, né, elas vêm correndo quando eu chego na igreja, elas me abraçam, elas me beijam, eu beijo elas e falo para elas: eu te amo. Aí às vezes a mãe chega para mim e diz assim, cheia de desobediência e rebeldia, aí aquilo me dói dentro de mim, porque a gente está ali tentando trazer para perto e dar carinho, entender, ou entendeu? E a mãe chega e diz assim: é muito preguiçosa. Eu Isso, fico triste com isso. Então, o que abriu a minha mente, e eu acredito que era o que já passava pela minha cabeça isso daí, é que não só tratar com eles, mas tratar com os pais. isso, isso. Para a gente poder ter um sucesso maior, ter um trabalho bem desempenhado, um trabalho bem desenvolvido e uma geração diferente daquela que todo mundo pensa que não vai prestar. Isso, é isso mesmo. É isso mesmo. Excelente, excelente percepção. É isso. Eu assim, toda vez eu tinha essa percepção, eu falava, gente do céu, a gente trabalha hora, jejua e faz, ensina e fala que chega a mãe e vai lá e essa daí, não sei o quê. Aí você, ai, gente, não. Na verdade, pastora, eu entendo que o problema maior está nos pais, que traz lá de trás um trauma, às vezes, lá de trás, e vem atingir o filho aqui na frente, o adolescente, a criança, e depois vem o adolescente. Isso. É isso. É isso mesmo. Por isso que esse desafio se chama Conexão Pais de Adolescentes. Isso. Por isso, porque são os pais que precisam disso, eles precisam entender, né? Aqui a gente vai ter depois, posteriormente, vários pais assistindo e a gente precisa entender, né? Isso. A gente precisa passar por essa frustração mesmo de falar assim, caramba, eu preciso me responsabilizar e dizer assim, fui eu. Exatamente. Pode não ter sido, que nem eu falei, pode ter sido um trauma com outra pessoa, mas o fato dele não conseguir chegar nos pais é uma responsabilidade. Sim. Nós precisamos. E é por isso que a pessoa fala assim: como assim? Foi criado com o mesmo pai, foi criado com a mesma mãe, tem a mesma criação, todo mundo deu a mesma coisa, e um deu assim, o outro deu outro. O que aconteceu? A gente não sabe. Um Exatamente. interpretou de um jeito, outro interpretou de outro. Exatamente. Excelente, excelente compartilhamento. Amém. Amém. Muito obrigada. A Débora disse que vai compartilhar depois. Gente, Amém. estou muito feliz. Eu quero dar um presente para vocês. Eu fiz um bloco de anotações que ele Uau. serve para a gente anotar. Ele tá bem explicativo. Ele tem
Deixa eu ver se eu consigo... ele está na própria plataforma, você pode baixar ele direto da plataforma lá. Ele está lá, qual é o desafio, se você fez, qual foi a dificuldade que você teve, qual foi a dificuldade que o filho, como ele recebeu, porque vamos imaginar que um pai ou uma mãe nunca falou eu te amo, eu amo você, para um filho, e hoje conseguiu falar, o adolescente, né, pode ter ficado assim, você vai registrar qual foi a Reação. reação dele. Então, essas coisas são muito importantes, e quando a gente vai aqui, ó, aqui no encontro, ou em cada dia a gente vai tendo alguns insights, a gente vai se lembrando, lembra que eu falei? A gente vai se lembrando do que aconteceu no passado, e a gente vai lembrando do passado e conseguindo ressignificar ele. Amém. Tá na plataforma, eu também vou colocar lá no grupo para vocês, estou muito feliz. Lá nesse material também tem um termo de compromisso, que você vai fazer com você mesmo, não vou cobrar isso, mas cada pai vai fazer consigo mesmo, de que vai participar do desafio até o final, de que vai assistir aos compartilhamentos, né, as sessões, e uma coisa para mudar a sua vida, para mudar a sua família, o seu relacionamento. Todos os nossos encontros, eles vão ter cerca de até 1h30, e é isso aí. Estou muito feliz da gente estar junto. Amém. Jesus. Muito obrigada a todos, obrigada vocês que estiveram aqui. Foi muito bom, foi muito proveitoso. Eu creio que esse dia vai ser marcado por um início de um novo ciclo na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Eu quero terminar orando, porque eu acredito que só a palavra de Deus que pode regar essa semente para dar fruto. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar cada pai, mãe, influenciador de adolescente aqui diante do Senhor. Deus, o Senhor é o Deus que pode todas as coisas. Senhor, o Senhor é o Deus que pode lavar e ressignificar esse passado de erro, de comportamentos que nós não sabíamos como fazer ainda. Mas o Senhor é o Deus que pode projetar um futuro maravilhoso, um futuro brilhante para os nossos filhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sobre, Deus, esses pais, eu quero declarar, Deus, provérbios. Eu quero declarar Provérbios 1, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero declarar que esses pais serão experimentados em sabedoria e disciplina. Eu quero declarar que esses pais vão compreender as palavras e vão receber entendimento. Eu quero declarar que esses pais vão viver com disciplina e sensatez. Eu quero declarar que cada pai aqui, Deus vai fazer o que é justo, direito e correto. Em nome de Jesus, que o Senhor ajude o Senhor a ter prudência, em nome de Jesus. Que o Senhor ajude a ter conhecimento e bom senso, ó Pai, em nome de Jesus. Que eles possam ter os ouvidos abertos para aumentar o conhecimento e que tenha discernimento dessa orientação que eles estão recebendo. Em nome de Jesus, que eles possam compreender, Deus, esse material, que eles possam, Deus, conseguir resolver os enigmas das cabeças dos adolescentes. Em nome de Jesus, eu quero declarar que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, e eu quero declarar caladas vozes insensatas que desprezam essa palavra e a disciplina, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Até mais. Amém. Manda lá no grupo, fala que foi muito bom, que vocês gostaram, para o pessoal ficar querendo assistir esse vídeo. Amém. Amém. Tá bom. Obrigada. Tchau.